Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Renielton Fernandes. Eu quero me dirigir a você da internet, em especial a toda a querida juventude e aos irmãos da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Passando aqui rapidamente para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O próprio Cristo afirmou acerca da sua palavra que ela é espírito e vida. E, portanto, em meio a esta pandemia e crise que assola a humanidade, o Espírito de Deus deseja ministrar ao seu coração uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. E eu quero convidá-los, com base no livro do profeta Abacuque, este pequeno livro de 3 capítulos, especialmente o capítulo de número 3 e versículos de número 17 e 18, o cântico tão conhecido deste profeta, que também era levita. Ele canta dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, quem ler este capítulo e este cântico no capítulo 3 e nos últimos versos deste capítulo, deste pequeno livro do profeta Abacuque, não faz ideia de como este livro se inicia, porque às vezes o final da história sempre é diferente do início dela. Abacuque termina a sua história com uma palavra de cântico nos lábios, porém o seu começo é bem diferente. Em resumo, quem ler o livro de Abacuque observa que este livro nada mais é do que o resumo da história de um profeta, de um jovem profeta, de um jovem temente a Deus, de um jovem que buscava a Deus, que sai da dúvida para a adoração. É uma grande viagem feita por Abacuque através da palavra de Deus. O capítulo 1 de Abacuque é o capítulo da dúvida. No capítulo 1, Abacuque começa a questionar Deus e apresentar a Deus a crise em que a nação estava vivendo, e apresentando a crise externa, uma espécie de inconformismo em relação a Deus e em relação a duas coisas. A primeira, o primeiro questionamento que Abacuque faz do texto acerca de Deus é com relação ao tempo da ação de Deus. Abacuque pergunta: até quando, Senhor? Até quando verás a vexação? Até quando verás o pecado da nação e não farás nada? O segundo questionamento que Abacuque faz é com relação à forma de Deus agir. Ele questiona quanto ao tempo e questiona quanto à ação de Deus. Mas há algo interessante no capítulo 1, o capítulo do questionamento, especialmente no verso 5, onde Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, em outras palavras, enquanto os teus olhos estão voltados para a crise, eu estou realizando uma grande obra. Enquanto você olha para o pecado da nação, eu estou realizando uma grande obra. As obras de Deus são grandiosas. Deus é grande, já dizia o salmista: Deus é grande, Rei grande, e faz coisas extraordinárias. O primeiro questionamento foi com relação ao tempo, e aqui vai uma palavra ao seu coração: não questione o tempo de Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, já dizia que para todo o propósito debaixo do céu existe um tempo. Não confunda propósito com proposta.
Para todo propósito existe um tempo determinado. Deus tem um tempo de agir. Deus permite a crise, mas estabelece um limite. E dentro desta crise, Ele promove cuidado ao seu povo, promove socorro ao seu povo. Portanto, aquiete o seu coração. O capítulo 2 deste livro é o capítulo onde Deus começa a intervir na história em resposta ao questionamento de Abacuque, e ele questiona a Deus novamente. Agora não mais quanto ao tempo, mas agora quanto à forma, dizendo: Deus, não é assim que eu queria que o Senhor fizesse. O Senhor usará caldeus, uma nação ímpia, para julgar o teu povo, a Israel. E Deus responde a Abacuque, dizendo: Abacuque, eu sou Deus soberano e sei trabalhar no tempo e na forma que me pertence. Permita-me uma palavra de consolo ao seu coração. O tempo e a forma pertencem a Deus. No capítulo 3, Abacuque aprende que melhor do que questionar a Deus acerca do tempo, que melhor do que questionar a Deus acerca das formas de Deus agir, é melhor orar. É melhor dobrar os joelhos e orar. Abacuque vai orar e clama por um grande avivamento, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a justifica, e no dia da ira, lembra-te da misericórdia. Aqui vai uma palavra ao seu coração, com base na história de um jovem profeta que sai da dúvida para a adoração. Capítulo 1, dúvida. Capítulo 2, intervenção de Deus. Capítulo 3, ele descobre que melhor do que questionar a Deus é orar. Melhor do que interrogar a Deus sobre as formas de Deus agir. Porque Deus não tem uma forma, Deus tem formas de agir. Melhor do que questionar é orar ao Senhor. Portanto, eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Ao invés de questionar a Deus pelo coronavírus, pelas pandemias que estão assolando a humanidade, dobre o seu joelho, porque é tempo de buscar ao Senhor. E ao aprender esta lição, ele rende-se à palavra, rende-se ao Espírito e termina o seu ministério não questionando, mas termina adorando, porque quem ora, ao invés de questionar, tem motivos de sobra para adorar. E ele adora dizendo: olha, Deus, eu percebi que ainda que o necessário falte, e o que é necessário no texto? Ainda que a figueira necessária falte, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava afirmando de forma muito clara uma grande descoberta, que Deus está acima do que é necessário. Necessário, figueira, essencial. Deus, ainda que o necessário falte, lembre-se de uma coisa: para aqueles que oram e que têm uma vida de oração e confiam no Senhor, o essencial jamais faltará a você. Deus não é necessário, Deus é essencial. Ele não pode faltar, especialmente agora em que passamos um momento de crise. Aqui fica a minha palavra de reflexão a você, querida mocidade de Uberlândia e queridos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.